Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Eric Bernardi Faber Budenberg, eu sou psicólogo, sou especialista em psicoterapia comportamental e sou proprietário do NPC, o Núcleo de Psicologia Comportamental. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o TOC, sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Num vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre os pensamentos obsessivos e caracterizei um pouco o TOC, tá? Então, essa é uma outra dúvida que as pessoas têm. Então, o TOC, ele é basicamente mais um dos transtornos de ansiedade. Como eu sempre digo, na questão do espectro da ansiedade, o TOC está dentro deste espectro de ansiedade. Então, é transtorno obsessivo compulsivo. Por que obsessivo compulsivo? Porque você tem a presença dos pensamentos obsessivos, que são aqueles pensamentos que são pensamentos intrusos, que nos atormentam o tempo todo, eles ficam circulantes, eles ficam tomando o nosso tempo, nos preocupando, sempre ligados com a ideia de que algo ruim vá acontecer. Por isso que ele fica dentro dos transtornos ansiosos e também ou fóbico-ansiosos. Então são os transtornos que têm como base as fobias, tá? E a ansiedade. Então, você tem toda essa questão da ansiedade, que como eu também falei em vídeos anteriores, é aquele mecanismo de luta ou fuga que o nosso cérebro deflagra os padrões de comportamentos, sentimentos e sintomas para nos proteger. Então, taquicardia, sudorese, tremores, incômodos no estômago, respiração acelerada, pensamentos acelerados, pensamentos obsessivos, confusão mental, medo, insegurança, enfim, uma série de padrões de comportamentos e sentimentos e sintomas que nos prepara para a luta ou para a fuga. Então, no toque, esses pensamentos eles são obsessivos porque eles ficam o tempo todo, é uma obsessão, você fica pensando naquilo o tempo todo, sempre ligados com essa ideia de que algo prejudicial, ruim possa acontecer. Tá? Então, o obsessivo é dos pensamentos obsessivos. E o compulsivo é que nós criamos sempre um ritual comportamental. Nós temos que fazer alguma coisa para que aquele pensamento pare ou para que aquilo que eu acho que vai acontecer não aconteça. E aí existem vários rituais, porque o toque ele pode ser caracterizado e dividido em várias categorias. Então você tem toque de conferência, você tem toque de higiene, você tem o toque de acumulação, que seria o transtorno de acumulação, que seria uma derivação do transtorno obsessivo compulsivo. Então, sempre ligado com a ideia de que algo ruim possa acontecer, então me gera um pensamento obsessivo e eu tenho que criar um ritual comportamental que é compulsivo. Então, o compulsivo é esse ritual que eu preciso criar, que eu preciso fazer, que eu preciso emitir esses padrões de comportamento para que eu consiga interromper aquele pensamento ou interromper aquilo que eu acho que possa acontecer, que é o que eu estou pensando. Tá? Então, isso são coisas que podem acometer quaisquer pessoas. A pessoa fica muito ansiosa, tanto pelos pensamentos, quanto para cumprir aquela compulsão, para que ela consiga se livrar daquilo. Então, causa bastante sofrimento, o nível de ansiedade fica muito alto e você pode ter as comorbidades dentro também dos transtornos de ansiedade. Pode evoluir para um ataque de pânico, que daí você pode entrar na síndrome do pânico, que também é tema de um outro vídeo que eu já falei sobre isso, tá? Então, basicamente, o TOC é isso. É um pensamento obsessivo ou vários pensamentos obsessivos que fazem com que eu tenha algum tipo de ritual comportamental, que seria a compulsão, para me livrar daquele pensamento ou para me livrar daquilo que eu acho que vai acontecer, tá? Então eu penso e tenho que me comportar. O pensamento também é um comportamento, mas na sequência, então eu penso e tenho que fazer algo para me livrar do pensamento ou daquilo que eu acho que vai acontecer, tá? Como, desculpa, ocorrem todos os transtornos de ansiedade, neste caso, é geralmente um tipo de pensamento irreal. É algo que, como eu sempre digo nos outros vídeos também, 99% está dentro da nossa cabeça, mas não com a ideia pejorativa de frescura, que eu estou pensando naquilo que não faz o menor sentido. Eu acabo criando a partir daquele 1% real esses 99% ou quase 100%. E aí aquilo fica me perturbando. Então, no toque, eu tenho essa obsessão que vai gerar essa compulsão. Tá? Então, deu para ficar claro basicamente o que é o transtorno obsessivo compulsivo. Tá? As pessoas elas acabam sofrendo muito porque o toque ele acaba sendo limitante. Mas tem muitas pessoas que perguntam assim, tá, mas o que diferencia o toque do hábito ou as manias, como as pessoas falam, tá? Para
Fica claro? Mania é um estado de humor. Então as pessoas acabam falando no senso comum que fulano tem mania disso, fulano tem mania daquilo. Na verdade, esse termo ele está errado porque a mania é um estado de humor, tá? Então, você pode dizer que a pessoa tem um hábito. Hábitos todo mundo tem. Quando eu tenho algum tipo de hábito que atrapalha o meu dia a dia, aí eu começo a pensar e considerar que possa ser um toque. Que o pensamento ele é obsessivo e eu tenho que emitir o comportamento compulsivo, como eu havia explicado, tá? E ele acaba sendo muito limitante. Vamos pensar, por exemplo, num toque de conferência. O indivíduo sai de casa e confere a porta 2 vezes. Tá, isso não atrapalha o dia a dia dele. Agora pense num indivíduo que sai de casa e confere a porta 55 vezes. Então ele vai acabar perdendo tempo, aquilo afeta o dia a dia dele, afeta a vida dele. Então, o que diferencia o hábito do toque é que o hábito todo mundo tem, mas quando esse hábito começa a atrapalhar o dia a dia, nós começamos a pensar em toque ou transtorno obsessivo compulsivo. Então, para ficar claro, essa é a explicação breve do que seria o transtorno obsessivo compulsivo, tá? E como que a gente trata o toque? Nós temos que fazer com que a pessoa pense o que de fato é real e o que é irreal, tá? O que a pessoa acha que pode acontecer e o que realmente pode acontecer. Então, você vai acabar chegando na conclusão que 99% de todos os padrões compulsivos que a pessoa emite para se livrar dos pensamentos obsessivos, na verdade eles são irreais, porque os próprios pensamentos acabam sendo, na grande maioria deles, irreais, coisas que a pessoa acha que vai acontecer, coisas que não têm a menor possibilidade de acontecer, mas a pessoa acredita, ela acha que vai ocorrer. Por isso que ela sofre tanto e ela fica antecipando isso. Por isso que ela entra em todos esses padrões de comportamentos, sentimentos e sintomas de ansiedade, tá? Então, o sofrimento ele acaba sendo muito grande. Se necessário, devido à quantidade de sintomas e à intensidade, será necessária a prescrição de medicação psicotrópica específica, que é feita pelo psiquiatra, e na psicoterapia nós vamos nas causas destes sintomas. Então nós tentamos compreender com a pessoa quais são esses pensamentos, por que que a pessoa pensou naquilo. Nós vamos questionando a pessoa e fazendo com que ela se questione. Ela tem que anotar aqueles pensamentos. Por que que eu penso nisso? Como isso pode ocorrer? O que eu acho que pode acontecer? O que realmente pode acontecer? A pessoa vai entrando em contato com aquilo e tomando consciência de que a maior parte daquilo que ela pensa ou não vai acontecer, ou ao menos não vai acontecer da maneira como ela acredita que vai acontecer. E aí, aos poucos, ela vai combatendo aquilo e eliminando esse tipo de pensamento que causa tanto sofrimento. Então, o toque, brevemente falando, é isso. Esses são os tratamentos, tá? E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Obrigado, pessoal. Boa noite.